Boa noite, Rede Jovem! É isso aí. Hoje, para quem não sabe, além do meu aniversário, olha só como são as coisas. Hoje é comemorado no mundo inteiro o Star Wars Day. É o dia de Star Wars, porque é 4 de maio, que em inglês é May the 4th, e aí fica esse trocadilho, May the 4th be with you. Tô aqui vestido com a camiseta do 4 de maio hoje, do May the 4th. E como eu vim aí para pregar hoje, para comemorar meu aniversário com vocês, eu decidi que eu gostaria de pregar uma mensagem que tem a ver com a minha vida. Então quero compartilhar aquilo que é a palavra rema da minha vida, aquilo que o Senhor tem falado comigo, o texto que o Senhor falou comigo quando estava ali me chamando para o ministério, ministrando a minha vida. E quero compartilhar um pouco disso no tema de Star Wars, porque já que é meu aniversário normalmente tem tema, então eu fiz tema de Star Wars aqui hoje e a gente comemora junto o May the 4th. Bom, você está vendo aí na tela Salmo 126:6, essa vai ser a mensagem de hoje. Vamos falar sobre esse texto base de Salmos 126:6. Você talvez já me viu falar várias vezes desse versículo, é um versículo que me acompanha, que eu escrevo, o qual eu falo, o qual eu prego, o qual eu compartilho, do qual eu tento sempre transbordar dele. Mas por que esse texto é tão importante para mim? Então deixa eu te falar, eu e a Tari, a gente se casou ali em 2010, em julho de 2010, e assim que a gente se casou, a gente estava fazendo o Instituto Bíblico aqui da igreja da época, e era um instituto ali de um ano e pouco, e aí ao final do instituto, sempre no final, na última aula do instituto, na meio que formatura do instituto, o pastor Miguel vinha para ministrar, e a gente estava ali no nosso primeiro ano de casado, então, a gente, era o final do instituto em maio de 2011. Em março de 2011, a gente havia sido convidado a assumir o Ministério de Adolescentes aqui da igreja. E a gente então tinha começado a liderar o Ministério de Adolescentes há alguns meses. E há alguns meses eu estava buscando no Senhor um versículo rema para a minha vida, já que eu estava pensando, Senhor, já que o Senhor está me colocando então nessa carreira ministerial, já que o Senhor está me chamando para eu fazer algo a mais para o Senhor, eu gostaria de ter uma palavra rema, eu gostaria de ter um versículo que vai me guiar, que vai me ajudar a tomar decisões, que vai estar nos meus lábios, que vai ser pregação. E eu estava buscando isso em oração, em jejum, na palavra, e até então eu não sentia qual deveria ser esse texto. E foi aí então que naquele dia da última aula do ministério, no caso ali opa, peraí, deixa eu voltar aqui, que está lá na frente. Na última aula do Instituto Bíblico, foi quando, aqui, 7 de maio de 2011, o pastor Miguel, então, deu essa palavra para a gente. Você precisa de um versículo que Deus te dá sobre a sua missão em vida, sobre o seu ministério. Deus me deu um versículo que diz: os que saem andando e chorando, enquanto semeiam, voltarão trazendo seus feixes. E então, o pastor Miguel profetizou isso, profetizou várias outras coisas ali, que na hora não faziam sentido, e depois fizeram muito sentido. Por exemplo, naquele momento ele pediu para alguém colocar as mãos sobre a Tari, falando: Deus está curando o seu ventre. E assim, a Tari não tinha nada, não tinha nenhum problema até então, e a gente não sabia que a gente ia então, anos depois, passar por todo um deserto em relação à dificuldade de engravidar e tudo mais. Mas naquele dia ele me falou essa palavra: olha, você está procurando um versículo para a sua vida, para o seu ministério. E ele compartilhou, e eu falei: puxa, que versículo é esse que ele compartilhou? Eu não conhecia, fui procurar na Bíblia, fui procurar nas referências, versículos que falavam sobre andando, chorando, e aí então, foi quando eu vim aqui e encontrei o Salmo 126:6. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia aí em Salmos 126, capítulo 126, versículo 6. Enquanto você está abrindo, deixa eu te falar uma coisa.
Porque domingo passado eu fui pregar lá no TIM, e eu fui pregar sobre a Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e galera, eu notei lá nos TIMs que vários TIMs eles estavam vindo para a igreja sem uma Bíblia na mão. E deixa eu falar, talvez tem muita gente na rede jovem que vem para a igreja sem uma Bíblia na mão. Galera, deixa eu te animar, você precisa vir para a igreja com Bíblia, cara. Ah não, eu tenho no meu celular, eu também tenho no meu celular, mas deixa eu te falar, venha, tem uma Bíblia, além da Bíblia do seu celular, tem uma Bíblia aqui ó, impressa de papel, que você carrega com ela, que você escreve nela, que ela vai ser a sua parceira. Invista numa Bíblia. Eu invisto em Bíblias, eu tenho várias Bíblias, e às vezes fala, não, sabe o que é, aqui está curta a grana, tudo mais, mas a gente gasta dinheiro com tênis, a gente gasta dinheiro com celular, a gente gasta dinheiro com rolê, a gente gasta dinheiro com camiseta, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, e às vezes a gente não é capaz de guardar dinheiro para investir numa boa Bíblia, uma Bíblia que vai te ajudar no seu tempo devocional, uma Bíblia que vai te acompanhar na sua leitura. Então, tenha uma Bíblia, que vai sempre te acompanhar. Então abra aí na sua Bíblia, enquanto eu abro aqui na minha, Salmo 126, versículo 6, que diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então esse texto aqui está na versão Almeida, revista e atualizada, que é a minha versão pessoal. Eu normalmente quando prego aqui na rede jovem, os textos que eu trago nos meus slides, normalmente ou NVI ou NVT, que são textos mais fáceis de compreensão, mas hoje eu trouxe tudo na Ara, que é a minha Bíblia, é meu aniversário, então eu fiz tudo do jeito que eu gosto mesmo. Então vai estar tudo na Ara, na Almeida mesmo, e vamos que vamos. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Esse texto, esse salmo, é um salmo chamado Salmo de Romagem. Há um conjunto de 15 salmos na Bíblia, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, que são os chamados Salmos de Romagem. São salmos que eram cânticos, canções, que o povo de Deus cantava durante as suas viagens. Enquanto eles estavam indo de um lugar para o outro, eles iam cantando essas canções que serviam de bênção para eles, serviam de combustível, serviam de esperança, serviam de direção, e não é diferente no Salmo 126. O Salmo 126 é um salmo que foi escrito quando eles estavam voltando de um cativeiro. Não se sabe qual cativeiro, o povo de Israel esteve ao longo da história em vários cativeiros, e aqui a gente não tem clareza de qual dos cativeiros que é. Não sabemos se era do cativeiro da Babilônia ou outro, mas o ponto aqui é o que? Eles estão voltando de um cativeiro, e eles estão celebrando o fato de que estão voltando. O Salmo, os primeiros versículos falam de como, quando o Senhor restaura a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham, a nossa boca se encheu de riso, de hinos de louvor, e até em outras nações eles declaram grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então eles estão ali exaltando com alegria o fato de estarem voltando para a sua terra. Mas agora, no final, no ponto central dessa canção, e quando a gente vê ali a poesia escrita, o versículo 6, toda a poesia, o Salmo 126, ele é uma poesia cantada, ele vai indo ali pelas estrofes, e nesse estilo de poesia construído aqui, na cultura hebraica, ele culmina no verso final, e o verso final fala então aquilo que a gente está lendo: quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Então essa alegria a qual eles estão percebendo da sua restauração, da volta para casa, é fruto de quem sai andando e chorando enquanto semeia. E a gente vai falar um pouco disso, porque naquele dia que o pastor Miguel trouxe essa palavra para nós, para mim e para a Tani, isso fez muito sentido com quem eu sou, isso fez muito sentido com tudo que Deus fez dali em diante, daquilo que Deus já tinha feito na minha vida desde que eu me converti, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então hoje, na verdade, galera, eu estou aqui como seu pastor, como vocês viram aqui, no meu bolo. Eu estou fazendo 38 anos, então eu estou no teu futuro,
Você um dia vai chegar na minha idade. E eu estou aqui para compartilhar conselhos para vocês. Coisas que, se eu pudesse desejar para vocês. Porque assim, eu chego nos meus 38 anos e eu estou extremamente feliz. Eu sou extremamente feliz com a vida que Deus me deu. Eu sou extremamente feliz com a minha família. Extremamente feliz com a história que Deus tem me dado. E eu gostaria de compartilhar com vocês conselhos para que você possa chegar lá na frente, possa chegar na minha idade e possa se alegrar com o Senhor e se sentir feliz e completo em Jesus. Quantos querem chegar lá na frente? Para alguns aqui é muito lá na frente, chegar nos 38 anos. Mas quando querem chegar lá na frente, em algum momento da sua vida, olhar para trás e falar, eu sou feliz com o que eu tenho vivido no Senhor. Então eu gostaria de compartilhar alguns conselhos em relação a isso, baseado nesse texto bíblico. Primeira coisa, quero andar aqui nesse versículo, quem sai andando. E vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre andar. Primeira coisa que nos ensina aqui é sobre andar. Sabia que andar, movimento, se mover, é algo celestial. A Bíblia fala que desde antes da criação, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava, passeava, andava sobre a face das águas. O movimento, nosso Deus é um Deus de movimento, nosso Deus é um Deus que faz grandes coisas. E Jesus, enquanto esteve aqui, Jesus andou, Jesus se moveu, Jesus fez. Jesus andou de forma literal. Em total, calcula-se que durante seu ministério, Jesus caminhou aproximadamente 5.000 quilômetros, principalmente nas regiões da Galileia e da Judéia. Isso dá mais ou menos 140 quilômetros por mês, que ele andou para fazer o seu ministério durante os 3 anos. Jesus andou, mas mais do que isso, mais do que andar, isso está falando sobre algo que Jesus se movimentava. Cara, você via, Jesus estava lá numa festa de casamento, daqui a pouco Jesus estava lá curando alguém, daqui a pouco Jesus estava no monte pregando, daqui a pouco Jesus estava jantando na casa de outra pessoa, daí Jesus saía e ia orar, e aí a gente vê Jesus indo, vindo, voltando. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de movimento. Deus, ele vai chamando os seus ao longo da história bíblica, e ele vai dando projetos, ele sempre chama. A gente não vê Deus chamando pessoas para simplesmente ficarem paradas, para simplesmente não fazer nada. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Deus levou alguns homens a, entre aspas, andar. Desde a criação, Deus cria Adão, coloca ele no Éden, para cultivar, para guardar, e a gente vê isso lá em Gênesis 2:15. Então a gente vê que desde o propósito, isso aqui é pré-pecado. Não, mas esse negócio de ficar tendo que ralar, aí fazer um monte de coisa tal, isso aí é fruto do pecado, eu quero sombra e água fresca. Não, Deus quando cria o homem, fala, olha, eu tenho um propósito para você, né, do relacionamento, do estar junto. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Você vai cultivar no Éden, você vai dar um nome para os animais. Deus cria Adão, coloca no paraíso, e dá um projeto para ele, e ele tinha um projeto lá. Deus chama Noé para construir uma arca, Gênesis 6,14. Deus fala com Abraão, e inspira e traz a Abraão, dá um sonho, ele leva Abraão numa jornada, em direção de uma terra prometida, Gênesis 12:1. O Senhor, ele unge Davi, então Davi é ungido para reinar. 1 Samuel 16:13 fala que Samuel ungiu Davi para ser rei. Então a gente vai vendo ao longo de toda a Bíblia que aqueles que vão tendo relacionamento com Deus, o resultado de um relacionamento com Deus é Deus trazendo essa pessoa para perto, e quando a gente se aproxima de Deus, Deus nos dá algo, Deus nos leva a movimento, Deus nos leva a andar. E foi assim Jesus com seus discípulos. Qual que é a palavra que Jesus mais fala ali para os seus discípulos?
segue-me. Jesus vai chamando os seus discípulos e fala, ó, segue-me. Por quê? Porque Jesus, ele não ia ficar parado. Se um discípulo queria ser discípulo de Jesus, não dava para ele ficar esperando Jesus vir e ficar dentro da realidade dele. Não, você agora vai se movimentar. Você quer ser meu discípulo? Me segue. Por quê? Porque eu estou indo. Porque eu estou andando. Porque eu vou fazer a obra do meu Pai. E amados, eu creio que isso é muito resultado da obra do Espírito Santo na vida de um jovem. Eu creio fielmente nisso. Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Sabe, eu sei que aqui a gente tem a interpretação mais óbvia de ter visão, como a gente muitas vezes tem. Talvez você aqui hoje, durante o tempo da adoração, enquanto a gente estava louvando, quem sabe você teve uma visão no Espírito, o Senhor compartilhou uma imagem, compartilhou algo com você saiu daqui com uma visão. Agora, o texto hebraico aqui é a palavra ver, enxergar, e ela é aplicada na Bíblia em outros momentos, não apenas para visões espirituais, como o servo de Eliseu, mas também ele é aplicado para visão natural, para ver coisas. A pessoa subiu no monte da colina para ver algo. Então é também literal de enxergar. Amados, primeira coisa que eu quero compartilhar, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com você é: todo jovem precisa andar, precisa estar em movimento. Você precisa estar envolvido em algo que você vai aplicar a visão que Deus está te dando. Sabe, Abacuque, ele fala sobre escrever a visão que Deus te deu e colocar num lugar alto, para que aqueles que passam correndo possam vê-la. Deus está esperando homens e mulheres cheias do Espírito, que estão em movimento, estão correndo. Deus quer ver você envolvido lá na sua célula, sonhando na sua célula. Deus quer ver você movimentando o seu condomínio para conseguir bastante alimento para a gente enviar para o Rio Grande do Sul. Deus quer ver você, sei lá, conectado com algo que está ardendo no seu coração. Amado, você é jovem, você precisa ter visão. Você precisa estar na presença de Deus e algo está queimando, é isso. Deus está lá, pega Moisés e arde a chama na sarça ardente. E aí Moisés vê aquele fogo, aquela chama que é uma ilustração da chama do Espírito Santo. E aquele negócio começa a queimar. E o que isso faz com Moisés? Dá um propósito para ele. Ele sai de lá, ele vai para o Egito, ele começa a movimentar, ele vence as suas dificuldades, ele vence seus traumas, mas ele se coloca numa jornada lá de libertação do povo. Amado, você é jovem demais para viver uma vida apática. Os dias são curtos, o tempo está passando. Um dia, a gente hoje de manhã estava falando um pouco sobre isso entre os pastores. Um dia você vai ter a minha idade. Um dia você vai ter filhos. E o que vai restar da sua juventude? Quando você já não for mais jovem e você for um pai, uma mãe e tiver filhos, o que vai restar da sua juventude? O seu legado, as suas histórias, o que você viveu. E sabe o que eu posso falar para os meus filhos sobre a minha juventude? Eu posso falar que eu andei. Eu posso falar que eu tive visão. Eu posso falar daquilo que eu transbordei. Eu posso falar do avivamento qual eu participei. Eu posso falar das vezes que eu me derramei na presença do Senhor. Amados, eu e você precisamos ter visão, porque a visão nos leva a movimento. O movimento nos leva a projetos, a viver sonhos, a viver jornadas como os homens da Bíblia. E essas jornadas, e esse experimentar, e esse viver nos dá legado. Eu vou de um momento extremamente espiritual para um momento nada espiritual. Eu devia ter pensado nisso antes, que eu traria no meu slide. Mas eu gosto muito aquele meme do Agostinho Carrara, tá ligado?
que ele fala, a gente tem que ver umas loucuras, tem que ver umas coisas diferentes, porque ninguém conta a história do dia normal, do dia comum, conta a história da... Meu irmão, no final das contas, presta atenção, a minha sanguinice me levou para outro momento espiritual agora, mas presta atenção, eu creio que Deus colocou dentro de todo jovem uma necessidade de viver coisas grandiosas e malucas. O problema é que quem está sem Deus vai canalizar isso para a morte. Tipo assim, vamos parar, se a gente parar a pensar, não faz sentido nenhum ficar enchendo a cara de bebida, de droga, para fazer coisas das quais você vai se arrepender, que vai ser ruim para você, que vai te ferir, e no dia seguinte você sabe que no dia seguinte vai estar arrependido. Mas por que ainda assim os jovens continuam fazendo? Hoje à noite vai ter um monte aí, lá na Batel, ali na Rodeio, fazendo um monte de coisas das quais eles sabem que eles vão se arrepender. Por que continuam? Porque todo jovem tem dentro de si uma necessidade intrínseca de estar vivendo uma jornada, algo diferente. A questão é, nós fomos criados para viver isso no Senhor. Por isso que o jovem cheio do Espírito, ao jovem cheio do Espírito, ao derramar do Espírito, o jovem tem visão, e Deus te dá uma visão, você vai gravar uma música, você vai gravar algo, e isso é tão maior do que eu, como é que eu vou conseguir? Eu vou começar a movimentar, eu vou começar a falar, eu vou começar a me envolver, e isso vai me levar para uma jornada, mas daqui a pouco, eu tenho uma história para contar da música que eu gravei. Deus vai te dar visão, você vai ganhar a sua escola. E você fala, como eu vou ganhar minha escola? É impossível eu ganhar minha escola. E aí você fala, Deus vai falar, você vai ganhar a sua escola. E você vai começar a se movimentar, você vai conversar com o Dani e a Gabizinha, que está com a galera do Move, e vocês vão começar a compartilhar as histórias, e você vai se receber ferramentas, você vai vencer a sua vergonha, daqui a pouco vão chamar a tua atenção, porque você está fazendo muito fervo na hora do intervalo, mas você vai ter uma história para contar. Amados, você é jovem, você precisa se mover, mas você precisa se mover no Espírito. Nós precisamos estar envolvidos. Pastor, mas há tempo para tudo debaixo do céu. E se for meu tempo agora, que eu estou... meu tempo de esperar em Deus. Eu tenho toda uma pregação sobre Isaías 40, 29 ao 31, no qual eu mostro que o esperar em Deus, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O esperar em Deus não é ficar parado. O esperar em Deus é você entrar em um processo em Deus, para se tornar um com Ele. Então mesmo se a estação da sua vida não é uma estação de conquista, de construção, mas é uma estação de fazer algo internamente, isso não significa ficar parado com a mão no bolso, debaixo da sombra, tomando uma água fresca. Isso fala de eu me aplicar em um processo em Deus, do qual daqui a pouco eu terei uma história para contar. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Vocês são jovens, e vocês precisam estar vivendo uma aventura no Senhor. Você precisa buscar em Deus essa visão. Só sai andando quem sente a necessidade de andar, quem tem visão. Abra sua mão onde você está. Eu quero orar agora, declarando em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa colocar no coração de cada jovem uma necessidade de andar para o Senhor. Pai, vem trazer visão. Aquele jovem que estava apático, aquele jovem que estava frio, aquele jovem que estava parado. Senhor, eu vejo que tem muitos talentos aqui que estão enterrados, parados, mas eu creio que é uma estação onde o Senhor está liberando seus jovens a andarem, a se colocarem diante de Deus. Senhor, dá visão, dá uma visão que faz arder o coração, dá uma visão que traz paixão, dá uma visão, Senhor, que nos leva a vencer os nossos medos, a vencer os nossos traumas, a vencer as nossas próprias limitações. Pai, em nome de Jesus, traz uma visão que leva a Rede Jovem a andar. Eu quero declarar, Pai, que
aquele slogan que a gente tem, a Rede Jovem não para, ela agora vai se tratar muito mais de que todo sábado tem Rede Jovem. Não se trata simplesmente da nossa frequência de cultos, se trata do nosso povo. A Rede Jovem não para, porque aquele que sai andando, aquele que leva a preciosa semente, voltará com alegria. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Jovens vivos, a vida na casa de Deus, a vida no Espírito, e a visão do Senhor é quem nos guia. Não vamos na nossa própria força, nós vamos na visão que Deus nos dá. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia, Jesus, eu creio. Agora, pastor, como não acabarmos caindo no ativismo? Porque é um perigo. A gente pode, nessa paixão do fazer, do andar, do construir, do nos envolver, do mover, a gente precisa cuidar para não sair de um extremo de frieza e apatia e não cair num outro extremo, que é o extremo do ativismo, da força do próprio braço. E onde pode estar o equilíbrio? Eu creio que o próprio texto bíblico nos responde. Vamos voltar para Salmo 126. Quem sai andando e chorando? Quem sai andando e chorando? Eu creio que para a gente não cair no erro do outro lado, nós precisamos chorar, nós precisamos de quebrantamento. Amados, quando andamos por uma visão do Espírito, e não uma visão própria, não uma visão do homem, nós passamos a sentir com o coração do próprio Deus. Nós passamos a ser pessoas que não são orgulhosas, porque Deus, Ele mesmo resiste ao soberbo, e às vezes tem projetos, tem empreendimentos, que a pessoa está tentando, forçando, tentando abrir a porta, tentando construir na própria força, e não dá certo, ela pensa que é obra do diabo, e não é obra do diabo, irmão, é o próprio Deus que está te segurando, porque Deus, Ele resiste, Ele segura, Ele impede o orgulhoso. Mas Ele faz o quê? Ele dá graça, Ele ajuda, Ele é Ezer, Ele é auxiliador dos quebrantados, dos humildes. E aqui quando fala sobre o chorar, fala sobre um povo que é quebrantado, um povo que depende da presença de Deus. Agora, amados, isso fala da gente amar a presença de Deus, isso fala da gente buscar o Senhor em primeiro lugar, nos colocar debaixo da nuvem da direção de Deus. Agora, sabe uma coisa que me chama muito a atenção? É que não é um choro só por chorar, não é um choro só porque é bonito, é um choro, eu vou andando e chorando enquanto lanço a preciosa semente. Então é um choro que tem um propósito. Sabia que tem muito jovem que desperdiça suas lágrimas? Tem muito jovem que desperdiça suas lágrimas, que desperdiça seu quebrantamento, porque são pessoas que até são quebrantadas, são pessoas até que desejam a presença de Deus, que desejam agradar o coração de Deus, mas fazem isso sem um propósito claro, sem estar indo em direção, essas lágrimas precisam estar indo em direção àquilo que Deus ama. Essas lágrimas precisam estar indo em direção ao movimento de Deus. O andar e o chorar precisam estar juntos. Então nada basta eu ser a pessoa mais humilde, mais quebrantada, que mais busca a presença. Olha, deu o primeiro acorde, eu já estou jogado na presença do Senhor. Olha só como eu sou quebrantado. Porém, existe um choro que não gera fruto, um choro que não traz nada de novo. E eu sei que o Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas aqui, eu creio que não é isso que o Salmo 126 está falando. Ele está falando de um choro que vai ser um adubo, que vai fazer brotar algo, que vai fazer nascer algo. Eu vejo aqui Jesus como o maior exemplo dessa situação.
Jesus, ele teve um choro no Getsemane, ele teve um choro em Gólgota, ele teve um sofrimento físico, na alma, no espírito. A obra da cruz é o grande exemplo, que aquele que sai andando e chorando, volta consigo trazendo com alegria os feixes. Existe um sofrimento que, se tem um propósito, ele vai produzir alegria. Existe uma alegria que só será produzida depois de um choro, depois de um sofrimento. A obra da cruz é o grande exemplo. A alegria da salvação só foi proporcionada ao homem através do choro e do sofrimento do justo. Amados, quais situações difíceis na sua vida você está enfrentando e você vai continuar enfrentando, e que talvez está na hora de você buscar entender o propósito disso? Existem muitas lágrimas que a gente vive e que a gente não consegue entender agora, mas que elas serão o caminho de um feixe de alegria depois. E quando eu entendo isso, quando eu tenho esse entendimento, não quer dizer que isso vai me livrar daquele sofrimento momentâneo, mas ele vai me ajudar a passar por ele. Jesus estava lá, dolorido na cruz, sofrendo tudo aquilo. O que o manteve fiel? O propósito. Ele sabia que ele estava fazendo, que ele ia agradar a Deus, que ia ter um resultado aquilo. Então ele manteve-se até o final. Por isso, eu quero compartilhar isso com você. Amados, você viver para Deus e fazer a vontade de Deus. Eu entreguei minha vida para Jesus com 14 anos, e dos 14 anos eu decidi viver totalmente para o Senhor Jesus. Eu não tive mais dúvida de que minha vida era totalmente dele. Isso não me privou de sofrimentos, isso não me privou de dores, isso não me privou de erros meus, de pecados, de quedas. Mas ao longo da jornada, conforme eu fui amadurecendo, e eu quero compartilhar isso com você, porque talvez tem coisas que eu demorei muitos anos para aprender, e que eu posso só compartilhar e você aprender muito mais rápido do que eu levei para aprender. O que eu fui aprendendo é que quando eu vou entendendo o propósito daquilo, ele pode continuar com o mesmo nível de peso, mas eu sou mais capaz de ir até o final. Então, eu quero que você olhe para a sua vida hoje e pense: quais situações têm sido difíceis para mim? Quais nãos eu tenho recebido? Quais orações o Senhor ainda não respondeu? Quais são os meus dias de dor, de choro, de sofrimento, de dificuldade, de tentação? Às vezes você tem sofrido com uma tentação, algo que tem te afligido, algo que você luta contra, e você fala: eu odeio esse pecado, eu não quero mais, eu queria ter um botão para desligar e nunca mais ser tentado com isso. Ainda assim, amanhã eu sei que essa tentação vai aparecer de novo. Talvez você vai precisar olhar agora e falar: ok, Senhor, o que o Senhor quer produzir em mim? Quando a gente aprende isso, amado, você passa pelo sofrimento sem sentimento de culpa, porque você passa a entender que você não está sendo punido, você não está tendo essa situação porque você é pior do que outro, porque às vezes a gente olha a vida do outro, a gente fala: puxa, a vida daquela pessoa, na minha perspectiva, é muito mais fácil do que a minha, talvez eu estou sendo punido. Quem pecou? Chegaram diante de Jesus e falaram: quem pecou, ele ou os pais dele? Porque ele tem essa doença, alguém tem que ter pecado, alguém tem um culpado. Quem é o culpado disso? Qual a resposta de Jesus? Esse pecado não é por causa, essa enfermidade não é por causa do pecado dele ou dos pais dele, mas é para a glória de Deus, e o Senhor vem e traz a cura. Tem situações de sofrimento na sua vida, irmão, que você não está passando por culpa alguma, você está passando porque Deus vai usar isso para a glória dele, quando ele te curar, quando ele te aliviar, quando ele te restaurar. Um dia, isso vai ser um testemunho, todo testemunho de milagre. É uma história muito dura de ser vivida, mas muito linda de ser contada. Talvez você só não está ainda na parte de contar, você ainda está na parte de viver.
mas lá na frente, quando você estiver contando, você vai entender o propósito. Eu me lembro disso, vocês sabem o testemunho dos meus filhos, era pra gente impossível da gente engravidar. É tão lindo eu contar agora com os meus filhos aqui, mas foi tão difícil de viver. Quantas vezes eu chorei. Eu me lembro, mesmo depois de me converter, e viver tantas coisas difíceis, e entendendo que o Senhor queria gerar o que em mim? Queria gerar resiliência. Tem situações, eu creio que o andando e chorando, jovem, presta atenção que eu creio que é uma chave aqui para essa noite. Eu creio que o andando e chorando, muitas vezes se trata do Senhor querer gerar resiliência em nós. Veja, uma pessoa que está lá chorando é porque ela está mal, é porque ela tem alguma situação difícil. Se ela está chorando, é porque ela está em dor, e ela não para de andar e não para de semear, ela não deixa de fazer o que ela deveria fazer. Isso fala de alguém resiliente. Eu adolescente, eu trabalhava em oficina mecânica desde os 13 anos de idade, aí a gente se converteu, eu trabalhava com meu pai quando a gente se converteu, aí um pouco tempo depois, eu não trabalhava mais com meu pai, eu trabalhava numa outra oficina, e a gente teve um período ali, onde a gente morava aqui no bairro Alto, e eu trabalhava numa oficina lá no SIC. Então eu entrava na oficina lá no SIC, todo dia às 7h13 da manhã, eu tinha que bater meu cartão. Então eu tinha que acordar umas 5 e pouco da manhã, para ir de ônibus até lá, e não tinha linha verde, irmão. Eu sou de uma época, não existia esse ônibus que se expressa, que cruza a linha verde, norte e sul, não. Eu acordava, me trocava, ia para o ponto andando, pegava o bairro Alto Boa Vista ou o bairro Alto Santa Cândida, ia até a terminal do bairro Alto, pegava o ligeirinho bairro Alto Santa Felicidade, descia no tubo do Detran, pegava o Inter 2, descia lá no terminal do Capão, pegava lá o Uber articulado e ia até o Pinheirinho, descia no Pinheirinho, pegava um alimentador até a oficina que eu trabalhava, para chegar lá às 7h13, bater o ponto, trabalhar na oficina de caminhão o dia inteiro, bati o ponto, 5h13 da tarde, 17h13, para fazer toda a via sacra de ônibus voltando, na hora do rush, porque daí eu começava a passar, atravessar a cidade ali perto das 6, então ficava para chegar direto, para ir para o Algacira à noite, para aula de química. Cara, tudo que eu queria fazer era dormir. Eu me lembro de dia que eu estava tão cansado, tão assim, que eu chegar na sala, deitar na minha carteira, estava no ensino médio, deitava na minha carteira, dormir, acordar com alguém me empurrando. Ô cara, acabou a aula, vamos embora. Meu Deus, tomei falta. Não, a gente respondeu presença para você. Os amigos parceiros, irmão. Mas essa foi a minha rotina por muito tempo. E aí o Senhor foi mudando, foi me mudando de lugares, etc. Amado, depois de um tempo na minha vida, eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Cara, eu chegava lá, eu sentava numa cadeira almofadada, passava o dia inteiro na frente de um computador, numa sala com ar-condicionado, tinha comidinha, suquinho para todo mundo, e tudo mais, aquele negócio, tinha videogame, você podia jogar videogame na hora do trabalho, eu ia de carro, e eram uns negócios assim, cara, e às vezes eu olhava pro lado, e tinha alguém lá reclamando, falando, não, acho que é injusto, que nosso gestor está pedindo para a gente fazer esse relatório, meio em cima da hora. Eu dava risada, cara, eu não acredito que o cara está reclamando do trabalho. Eu estava no céu, amado, o que aconteceu comigo? Em, 6 meses, eu fui de estagiário a líder, chefe da galera lá. Por quê? Porque eu saí de um lugar que me deu tanta resiliência, que quando eu cheguei no mundo normal, eu estava voando. Então talvez tem coisas que o Senhor está promovendo na sua vida,
que ao invés de querer lutar contra isso, resistir isso, ir contra isso, talvez tudo que a gente deva fazer é continuar andando, mas com propósito, lançando a preciosa semente, fazendo isso para agradar o Senhor, entendendo o que Deus quer naquela estação. Você lança a semente na estação certa, ou seja, fala de você estar vivendo os tempos de choro, entendendo qual é o momento daquela hora, daquela estação da sua vida, e com isso, a gente vai agradando ao Senhor e crescendo no Senhor. Amados, eu creio que isso fala da gente ter visão para alguém, a gente ter visão para alguém mesmo nos nossos piores dias. Olha só, aquele que vai andando e chorando enquanto semeia. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica esperando para cumprir os propósitos de Deus quando tudo estiver certo. Às vezes a gente fica esperando o tempo que a gente vai estar totalmente pronto, o dia que a gente vai ser totalmente maduro, o dia que a gente Mas eu creio que eu preciso estar andando, eu estou chorando, eu estou num processo com Deus, eu estou permitindo Ele fazer algo em mim, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou semeando, eu estou olhando para o outro, eu estou abençoando o outro, eu estou com pouca grana no meu bolso, mas ainda assim eu estou ofertando para o meu irmão, eu não estou apenas semear enquanto chora. É um exercício que me leva a parar de ficar olhando para as minhas próprias dores e feridas, e me lembrar que mesmo enquanto eu tenho dores e feridas, há um mundo lá fora, há um propósito, e eu posso e devo continuar frutificando, mesmo nos meus piores momentos. Irmãos, eu não esperei para pastorear no dia que eu me tornei um pastor. Eu não esperei para pregar no dia que eu me achei um pregador. Eu não esperei para liderar no momento em que eu me vi um líder completo. Eu não esperei para andar e semear quando eu só estava vivendo dias bonitos. Mas ao contrário, mesmo eu entendi em algum momento que, a despeito de todas as minhas debilidades, as quais eu carrego comigo até hoje, porque talvez você ainda tem um relacionamento comigo que só me vê aqui no púlpito, e que bom que você tem essa visão de mim, que continua, porque quem não tem, todos aqueles que já são um pouco mais próximos, sabem, que aqui, até hoje eu me vejo nesse lugar de andando e chorando. Eu sei daquilo que o Senhor exige que eu ainda cresça, mas eu não vou parar de andar e semear, mesmo ainda enquanto eu olho e vejo as minhas próprias feridas. Irmãos, precisamos também aprender. Essa aqui é uma frase bonitinha que eu tinha escrito. Mas precisamos também aprender também a nos alegrar, porque aquele que vai andando e chorando enquanto lança a preciosa semente, certamente voltará com alegria. Alegria. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O salmista está muito agradecido a Deus por aquilo que ele ainda vai viver. Preste atenção, o salmista, essa é uma canção que eles estão cantando no caminho, eles estão cantando na estrada, eles estão cantando para um lugar onde eles ainda não chegaram, e o salmista está se alegrando e bendizendo ao Senhor por algo que ainda não aconteceu, por uma alegria que ele ainda viverá. Irmãos, a nossa alegria, ela não está nessa terra. A gente coloca muitas vezes as nossas expectativas emocionais
nos planos e projetos os quais a gente quer construir nesses dias. E a gente às vezes até interpreta esse texto falando, olha, no dia que a minha célula multiplicar, eu vou cantar com alegria. No dia que eu tiver isso para celebrar, eu vou cantar com alegria. Mas aqui eu creio que esse é um paralelo, esse canto de romagem é um paralelo para a nossa vida nessa terra. Porque nós vivemos entre nações estrangeiras, nós vivemos num cativeiro, nós vivemos numa terra caída, nós vivemos num mundo de pecado, e eu e você estamos numa luta constante contra o nosso velho homem. Estamos nessa romagem, estamos nessa transição para um dia chegar na terra eterna, na nossa habitação celestial. E quando chegarmos lá, será a restauração total da nossa sorte, e lá estaremos como quem sonha. Hoje estávamos cantando, alguns minutos atrás, Maranata, Maranata, vem Jesus, volta, eu quero estar com o Senhor. Irmãos e irmãs, a simples esperança da volta de Jesus e de estarmos com Ele eternamente, já nos basta para termos uma alegria na nossa romagem nessa terra. Eu acho que você não entendeu. Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Agora eu e você, nós temos a esperança da salvação e sabemos que a nossa transição, o nosso caminho, a nossa estrada é de uma salvação eterna com o Pai Celestial. E só esse fato já é suficiente para nos alegrarmos nele. Jovem, alegra-te na sua juventude, alegra-te na sua mocidade. Irmão, posso te dar um conselho, jovem? Posso te dar um conselho? Viva a sua vida se alegrando no Senhor. Sai desse lugar, sai desse buraco de tristeza, sai desse lugar de ficar aumentando as suas dores. Eu não estou anulando as nossas dificuldades, acabei de pregar sobre elas. Eu não estou anulando o nosso choro, acabei de falar sobre quebrantamento. Agora eu e você precisamos também aproveitar os momentos que o Senhor nos proporciona para nos alegrarmos. Sábado passado eu contei uma história para vocês, que tinha acontecido no próprio sábado. Alguém me filmou na rua e postaram numa página chamada Curitiba Mil Grau. Eu trouxe aqui para vocês. Olha lá, para quem não viu. Esse cara sou eu, caso você tenha dúvida. Opa, parei aqui sem querer. Amado, sabe o que aconteceu aqui? Eu creio que o Senhor, veja, eu estava num dia, teve meio mal, tinha passado mal, etc, tal. Sabe o que eu acho que aconteceu? O Senhor, Ele me deu uma oportunidade de eu me alegrar. Ele me deu uma oportunidade para aproveitar a vida. Sabe o que eu fiz? Eu aproveitei, cara. Então assim, deixa eu te contar uma coisa, irmão, aproveita as oportunidades que Deus te dá para você se alegrar. Seja menos carrancudo, seja mais bobo. Aproveita as coisas que o Senhor coloca no seu dia a dia, se alegra com a colheita, se alegra. Tem irmão que ele semeou chorando, mas quando ele colhe chorando também. E ele conta os feixes chorando. Ele fica bravo com os feixes que não vieram. Sabe um profeta um dos profetas que eu mais gosto, os profetas que eu mais admiro é Zacarias. Por que Zacarias? Zacarias é o profeta que mais falou de Jesus. E ele me inspira muito. Se eu fosse escolher ser um profeta, eu ia escolher ser Zacarias, porque eu ia escolher profetizar sobre qual tema? Sobre Jesus. Falar sobre Jesus é o melhor assunto, falar sobre Jesus é a melhor coisa, falar sobre a obra de Deus, falar sobre o que o Senhor está fazendo. Seja essa pessoa, decida substituir a murmuração, a reclamação, o pesar na sua boca, por louvor e adoração ao Senhor.
Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, é o que diz Salmos 92, 1 a 10. Eu me lembro dos 10 leprosos lá em Lucas 17, que fala o seguinte: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, todos os 10 estavam com os feixes na mão, só um se alegrou com a colheita. Todos obedeceram, todos eram obedientes, todos tiveram todos tiveram fé. Por quê? Porque todos andaram na palavra, e precisou de muita fé para andar e crer naquela palavra que eles seriam curados. Todos receberam uma bênção maravilhosa, a porção da bênção foi igual para todos. Qual que foi a diferença então? A postura do coração. E às vezes a gente vê alguém se alegrando, e a gente pensa, aquela pessoa, ela é mais abençoada. A gente vê alguém contando um testemunho, e a gente pensa, aquela pessoa está recebendo, olha como Deus tem seus favoritos. Não é verdade? Mas será que a porção da bênção é diferente? Ou a postura do coração que é diferente? De fato, o samaritano recebeu mais. Todos receberam cura, ele recebeu cura e salvação. Agora, ele não estava mais alegre do que os outros porque ele recebeu mais. Ele recebeu mais porque ele se alegrou mais do que os outros. Isso me mostra como o se alegrar, o agradecer, o bendizer, o salmodiar, o exaltar o nome do Senhor, eu gastar tempo, eu mudar a minha rotina. Mude a sua rotina, sim, pelo simples fato de querer louvar o Senhor. Ele estava, talvez, olha só, a gente poderia ter toda uma pregação sobre foco aqui, porque os 9 continuaram focados na tarefa que Jesus, quem que tinha dado a tarefa para ir até o sacerdote? Quem que tinha dado a tarefa para ir até o sacerdote? Ou seja, eles tinham que andar até Jerusalém. Eles estavam fazendo uma tarefa que Jesus mandou, eles estavam debaixo ali, estavam com a jurisdição protegendo eles. Agora, às vezes mudar a rotina, só para eu me alegrar na presença de Deus, me dá uma porção extra. E é isso que aconteceu aqui. Para terminar hoje à noite, o último conselho que eu quero dar para vocês, é o colher. Colhendo, trazendo consigo os seus feixes. Rede Jovem, olha aqui para mim rapidinho. Deixa eu falar uma coisa, já vivi muita coisa na minha vida, já experimentei muita coisa. Graças a Deus eu posso contar de várias experiências top que eu já tive. Mas você pode falar uma coisa só, eu falaria isso: como é bom viver pelo Evangelho e pregar a palavra de Deus. No final das contas, amado, pregue a palavra de Deus. Decida compartilhar a palavra de Deus com aquilo que o Senhor te deu. Você tem a oportunidade de entrar para uma jornada de grandes heróis. Você tem a chance de viver a vida
de pessoas que a gente admira tanto: Martinho Lutero, John Bunyan, John Wesley, Hudson Taylor, Jonathan Gofford, Dwight Lyman Moody, Jack Schiller, Thomas Wilkins, Miguel Piper, Luiz Magalhães. Nós podemos entrar no hall de grandes heróis. Todos eles têm em comum o quê? Enquanto jovens, decidiram entrar numa jornada de entregar as suas vidas para viver e queimar para o Evangelho. Todos eles, na sua juventude, decidiram abrir mão de tanta coisa e fizeram maluquices, simplesmente com um propósito: fazer o nome de Jesus conhecido, estabelecer os princípios do reino na cultura em que viviam, partilhar de algo mais, entendendo que se há trevas no mundo, a luz precisa ser pendurada no lugar alto. Amados, viva a sua juventude de uma forma que você possa afirmar com todas as letras: eu sou luz do mundo e eu sou sal da terra. Rede Jovem, hoje à noite eu gostaria de chacoalhar você e te levar a você ter visão, sonhos, sonhos que Deus tem para você. Deus tem sonhos grandes para a sua vida. Não foi à toa que Ele te guardou desde que você nasceu, durante sua infância, sua adolescência. Amado, não tenha medo, não pense que essas histórias, que esses grandes homens de Deus, são poucos escolhidos e nunca pode ser para mim. Todos eles não têm nada de especial que você não tenha, a não ser um coração disposto a se entregar e a viver para Jesus e abrir mão da sua própria vida. Eu sinto que tem gente aqui que você, em algum momento, você sonhou viver uma vida para Jesus, você sonhou viver algo grande para o Senhor, mas a incredulidade entrou no seu coração e você passou a acreditar que não é para você, que você não tem o que é preciso. Cala essa voz do diabo agora em nome de Jesus. Olhe para a sua própria alma e diga: afasta-se de mim, Satanás. Eu vou viver o sonho que o Senhor tem para mim. Eu vou viver os planos que o Senhor tem para mim. Eu vou colher os feixes que o Senhor quer que eu colha. Amados, a diferença entre aqueles heróis da fé e as pessoas comuns é que os heróis da fé entenderam a preciosidade da palavra de Deus. É eu entender que aqui diante de mim existe algo tão importante, tão valioso, tão precioso, que vale a pena eu dedicar a minha vida por essa palavra. Vale a pena eu viver ou gastar a minha vida por essa palavra. Amados, vale a pena gastar a sua vida pelo Evangelho. Vale a pena. Essa palavra é preciosa, porque ela é transformadora. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra ela é preciosa, porque ela traz um galardão. Provérbios 11:18, o ímpio recebe salário irrisório, mas para o que semeia a justiça haverá galardão seguro. O ímpio recebe salário irrisório. O ímpio mais rico que você conhece, aqueles que as revistas listam como os maiores bilionários desta terra, eles recebem salário irrisório comparado ao galardão para aquele que semeia a justiça. Tem adolescente aqui da Rede Jovem que você não sabe, mas você já é mais bilionário do que o Elon Musk. O salário dele é irrisório, perto do galardão que está te aguardando cada vez que você levanta lá na sua escola e ganha um amigo seu para Jesus, porque aquele que semeia a palavra da justiça está semeando no galardão celestial.
Vale a pena viver por essa palavra. E se você está aqui hoje à noite, e você ainda não decidiu viver por essa palavra, você ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, esse é o maior conselho que eu posso te dar. Porque olha, eu amo a vida que eu tenho, eu amo tudo que o Senhor me deu, mas se fosse preciso eu entregaria tudo, por causa de um dia, que foi dia 8 de outubro de 2000, o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o dia onde houve um apelo de salvação, e eu disse sim, eu levantei a minha mão no meu lugar, dizendo, eu quero hoje, eu decido entregar a minha vida para Jesus. Daquele dia em diante, eu chorei, se chorei ou se sorri, mas chorei, eu sorri, eu conquistei, eu perdi, eu caí, eu levantei, mas o mais importante é, eu tenho uma certeza, todos os dias valeram a pena, porque mais vale um dia nos átrios do Senhor, do que 1000 dias fora em qualquer outro lugar. Se você está sentado aqui, ou se você está nos assistindo hoje pelo Campus Live, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou em algum momento você andou com Deus, mas se afastou, e foi viver uma vida longe, hoje é o dia que você pode tomar a decisão de voltar para o Senhor. Quero convidar todos a ficarem de pé, mas não sai do seu lugar ainda, já estou acabando.